Sede perfeitos. E um texto do cardeal Morlot, François-Nicolas Madeleine, não sei se é assim que pronuncia, né? Sobre superiores e inferiores, né? É um texto bastante interessante, traz bastante coisa para a gente refletir, né? Esperamos que todos aproveitem. Então, vamos iniciar a nossa noite, como sempre fazemos, com a nossa prece. Senhor Jesus, nos encontramos mais uma noite reunidos fraternamente em Teu nome. Reunidos pela inteligência bendita que deste ao homem para que ampliasse a sua capacidade tecnológica e pudesse, nesse momento em que nos encontramos, cada qual em sua casa, em sua residência, nos reunirmos através das possibilidades infinitas que a tecnologia está se apresentando para nós. Agradecemos imensamente poder usar este recurso para nos reunirmos fraternamente e, neste momento, podermos estar com um só pensamento de aprendizado, de união fraterna em torno de um objetivo. Abençoa todos nós e nos permita o Evangelho bastante tranquilo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. É um texto meio longo, mas ele é muito rico, cheio de detalhes, e acho que a gente vai aproveitar bastante. O texto diz assim: a autoridade, da mesma maneira que a fortuna, é uma delegação de que se pedirá contas a quem dela foi investido. Não creias que ela seja dada para satisfazer ao fútil prazer do mando, nem tampouco, segundo pensa falsamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito ou uma propriedade. Deus, aliás, tem demonstrado suficientemente que ela não é nenhuma nem outra coisa, desde que a retira quando bem lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente à pessoa que exerce, seria inalienável. Ninguém pode dizer, entretanto, que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus concede autoridade a título de missão ou de prova, conforme lhe convém e da mesma forma retira. O depositário da autoridade, de qualquer extensão que esta seja, desde a do senhor sobre o escravo até a do soberano sobre o povo, não deve esquivar-se à responsabilidade de um encarregado de almas, pois responderá pela boa ou má orientação que der aos seus subordinados. E as faltas que esses puderem cometer, os vícios a que forem arrastados em consequência dessa orientação ou dos maus exemplos recebidos, recairão sobre ele. Da mesma maneira, colherá os frutos de sua solicitude, por conduzi-lo ao bem. Todo homem tem sobre a terra uma pequena ou uma grande missão. Qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Desviá-la, pois, do seu sentido é fracassar no seu cumprimento. Se Deus pergunta ao rico, que fizeste da fortuna que deveria ser em tuas mãos uma fonte, espalhando a fecundidade ao seu redor, também perguntará ao que possui alguma autoridade. Que uso fizeste dessa autoridade? Que males impediste? Que progressos impulsionaste? Se te dei subordinados, não foi para torná-los escravos da tua vontade, nem dóceis instrumentos dos teus caprichos e da tua cupidez. Se te fiz forte e te confiei os fracos, foi para que os amparasse e os ajudasse a subir até mim. O superior que guardou as palavras do Cristo não despreza nenhum dos seus subordinados, porque sabe que as distinções sociais não subsistem diante de Deus. O Espiritismo lhe ensina que se elas hoje o obedecem, na verdade já podem tê-lo dirigido, ou poderão dirigi-lo mais tarde, e que então será tratado como por sua vez os tratou.
Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior também os tem de sua parte, e não são menos sagrados. Se também este é espírita, sua consciência lhe dirá ainda mais fortemente que não está dispensado de cumpri-los, mesmo que o seu chefe não cumpra os dele, porque sabe que não deve pagar o mal com o mal, e que as faltas de uns não autorizam as de outros. Se sofre na sua posição, dirá que sem dúvida o mereceu, porque ele mesmo talvez tenha abusado outrora de sua autoridade, devendo agora sentir os inconvenientes de que fez os outros sofrerem. Se é obrigado a suportar essa posição, na falta de outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se a isso, como uma prova à sua humildade necessária ao seu adiantamento. Sua crença o guia na sua conduta. Ele age como desejaria que os seus subordinados agissem com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo, é mais escrupuloso no cumprimento das obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe foi confiado será um prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve o seu tempo e os seus cuidados. Numa palavra, ele é guiado pelo sentimento do dever que a sua fé lhe infunde e a certeza de que todo desvio do caminho reto será uma dívida que terá de pagar mais cedo ou mais tarde. Que beleza de texto, né? Traz bastante coisas aqui para nós. Eu acho que assim, eu vou começar com um trechinho aqui bem do meio do texto que fala assim, ó. Todo homem tem sobre a terra uma pequena ou grande missão, qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Então, partindo daí, todos nós temos uma missão. Que missão? A missão que foi determinada no nosso planejamento, onde aquilo que é necessário ao nosso espírito é organizado e definido a nossa ambiência, as nossas situações de vida aqui na Terra. Então, a gente vem com uma certa situação para vivenciar alguma coisa para o nosso crescimento. Então, quando a gente tem aqui, que fala bastante o texto, da questão da autoridade, seja em que nível for, ela veio como uma forma da gente trabalhar para essa elevação, para trabalhar algumas coisas que a gente trouxe da nossa anterioridade e que precisam ser cada vez melhoradas, né? Que a gente precisa, então, vivenciar essas experiências para a gente poder superar as nossas dificuldades diante delas, né? Elas são o caminho, as possibilidades, as oportunidades, que é uma palavra forte que a gente usa, porque é a oportunidade que a gente tem de trabalhar isso que a gente precisa. Então, a autoridade não vem porque é um privilégio, porque Deus achou que esse aqui é o que tem que ser chefe e o outro não, o outro tem que ser subordinado. Não é bem assim, né? Cada um tem a sua necessidade e ela é trabalhada de acordo com a situação. E outra coisa, a gente já teve muitas e muitas e muitas existências terrenas e a gente já esteve em diversas posições. E não é obrigatoriamente que, como eu tive uma autoridade, agora eu não tenho, ou como eu não tive, agora eu tenho. Não é bem assim que funciona. Pode ser que a gente tenha uma oportunidade em decorrência justamente de alguma coisa que a gente vivenciou no passado, mas não existe uma regra, né? Eu posso vir com autoridade várias vezes, pensando que a autoridade ela é uma coisa muito ampla, né? Eu fui buscar no dicionário, e o dicionário fala um pouquinho assim para a gente, né? Que a autoridade é o direito que determina o poder para ordenar, poder exercido para fazer com que alguém obedeça, que é a autoridade. É um tipo de personalidade que faz com que alguém tenha domínio sobre outra pessoa. Olha, uma outra visão.
ou é uma pessoa de grande competência no assunto. Então, quando traz para nós a questão da autoridade, vem mostrando para a gente que sempre é uma posição de uma pessoa frente ao comando de alguma coisa e consequentemente, de pessoas, né? Então, a gente tem essa ideia muito de autoridade nas diversas situações da vida da gente. E a gente vai percebendo que a gente pode ter, por exemplo, a autoridade máxima de um país, seu presidente, o monarca, a gente pode ter uma autoridade que também é autoridade, mas é abaixo daquela. O prefeito é abaixo do presidente, numa condição hierárquica, porque um dos fatores que a gente acha com relação à autoridade é a questão da hierarquia. A gente trabalha muito a questão da autoridade nas situações de cargos, né? Então, a nossa visão muito de autoridade é nessa, mas ela vai um pouquinho mais além. A gente também tem que pensar no que mais além envolve essa questão da autoridade, né? Porque a gente tem, assim, umas coisas que eu pontuei aqui, né? A gente tem bastante autoridade na política, porque existe bastante cargos. A gente tem nas religiões, que existem bastante cargos. A gente tem nas empresas, né? A gente trabalha aí e a gente tem essa questão de hierarquia de cargos, até por uma questão de organização. Muito difícil a gente não ter. E, às vezes, por alguma situação imposta, como falou aqui, pessoa de grande competência no assunto. Então, muitas vezes, essa autoridade, ela se dá por causa da competência das pessoas. Então, é uma coisa também para a gente pensar, não é só o cargo, né? Mas uma coisa que a gente pode fazer é questionar assim, por que algumas pessoas têm grande autoridade sobre outras, né? Mais ainda, por que Deus permite que algumas pessoas tenham grande autoridade se as pessoas são iguais umas às outras, né? Então, é uma coisa para a gente pensar, né? Por que Deus permite que o mundo seja desse jeito aqui, né? Por que a gente pensa isso? Por que a gente questiona? Por causa de uma coisa muito, muito, muito importante, que quando a gente fala em autoridade, muitas vezes a gente pensa no abuso da autoridade, né? Então, a gente vivencia, a gente conhece, a gente assiste, a gente presencia, às vezes, situações de abuso de autoridade. Então, a gente sempre se pergunta, né, por que Deus deixa existir essas coisas de abuso da autoridade de alguma pessoa? E é uma coisa para a gente refletir bastante, né? Por quê? Porque a gente precisa passar por experiências. E a gente tem que passar por todos os tipos de experiências. Por isso que são as oportunidades na nossa vida. Então, a gente tem uma série de situações de autoridade que a gente tem que vivenciar. E a gente sempre tem que pensar também assim, quando eu estou numa situação de autoridade, eu tenho pessoas que estão acima de mim, mas eu sou autoridade para quantas será? Quantas pessoas será que estão sobre o meu comando, né? Sobre a minha guarda, sobre a minha guarda? Quantas pessoas estão assim? Então, a autoridade também depende da posição que você se encontra nessa hierarquia, né? Mas, assim, uma das coisas que o texto traz para nós é que ele fala assim, deixa eu achar aqui direitinho, que a autoridade, bem aqui no começo, ela não veio para satisfazer o fútil prazer do mando. Então, a autoridade, ela não foi constituída, porque além do abuso, a gente sempre pensa em autoridade, alguém que manda. É ele que dá as ordens, ele determina, então a gente vê muita autoridade nesse nível, né? Então ele está falando aqui, ó, não é para satisfazer, a autoridade, quando é dada, não é para satisfazer ele chama ainda de prazer do mando, né? A outra coisa que ele fala é que não deve ser vista como direito ou propriedade. Por quê? Porque Deus pode tirar, porque é um estado transitório
ninguém não pertence a ninguém. Ele diz aqui que é inalienável, né? Então, não pertence a ninguém aquela posição. É uma posição transitória. Da mesma forma que você tem, vou colocar assim, o cargo, você pode perder esse cargo. No mesmo momento que você tem aquela posição, você pode perder a posição. A gente sabe aí, por exemplo, né, que a gente pensa que isso é uma posição eterna. Reis que se perderam, reinados inteiros que se perderam, e que era dado uma autoridade, né, pensada como perpétua, e que hoje nem existem mais. Ou outros que perderam todo aquele poder que tinham. Então, a gente tem muitos exemplos na história, na nossa vida cotidiana mesmo, de pessoas que perdem, às vezes, grandes fortunas que se perdem, então tinham autoridade, tinham empresas, eram isso, aquilo, e perderam. Como a gente sabe de pequenos chefes que perderam seu cargo por algum motivo de mau uso do cargo e que perderam. Então, não é só coisas grandes, mas as situações menores, né? Porque autoridade é uma coisa assim, muito sutil. Quando você tem uma situação de algum mando, algum poder sobre alguém. Então, eu tenho alguma posição que me deixa um pouquinho acima do outro. Né? A gente tem na educação, que nem é somente da educação, mas ele serve para muitas situações, que é um estudo que o autor chama de síndrome do pequeno poder. Né? Quando a pessoa, qualquer coisa que é dada para a pessoa, ela acha que é um grande poder e, em termos gerais, pisa na outra. Não é assim que a gente fala quando a pessoa tem um poder assim e acha-se no direito, porque tem alguma coisinha mais de que os outros não têm valor. Então, de desvalorizar o outro, quando a gente fala que sobe a cabeça, né? Dar o poder que a gente passa a conhecê-lo, né? São coisas que a gente, ditados que a gente conhece e que é bem por aí mesmo, porque muitas pessoas sucumbem ao pequeno poder que têm, pequeno poder que recebem por alguma coisa, né? Então, não sabem lidar com esse poder e acabam se perdendo, né? E o texto aqui fala para nós, pode ser retirado. Então, essa autoridade, esse poder não nos pertence. A gente não pode se sentir superior no sentido de melhor do que o outro, né? De que tenho mais poder do que o outro. A gente não pode ter essa vivência, porque é uma coisa efêmera. A gente pode ganhar e pode perder no meio do caminho, né? Outra coisa que a gente tem que considerar, que a autoridade não é privilégio, ela é prova. Então, isso tem que estar muito, muito claro para a gente. Se eu estou numa condição em que eu posso ser superior a alguém, por qualquer circunstância, ou que eu venha me sentir superior a alguém, eu tenho que sempre pensar no momento de prova que eu estou. Depois ele fala para nós aqui uma coisa bem interessante, que ele fala assim, quem tem autoridade tem uma coisa companheira, que é a responsabilidade. A autoridade, ela não é o eu mando, eu sou responsável. E ele coloca um termo assim, muito interessante, que é o encarregado de almas. Olha só, quem tem autoridade é um encarregado de almas. E aí, ele fala assim, qualquer autoridade, né? Ele fala do senhor sobre o escravo, do soberano sobre o povo. Aí a gente pode pensar dos gerentes sobre os subordinados, dos patrões empregados. Mas aí a gente pode ir para outros caminhos, dos mais velhos para os mais novos, dos pais para os filhos.
Então, a gente vê que a autoridade, que eu não tenho autoridade nenhuma, não estou em cargo nenhum. Se você tem filho, você é uma autoridade. Você é uma autoridade. Porque ele coloca aqui para nós que não é simplesmente mandar. Não é simplesmente mandar. A autoridade não é isso, né? Exercer um poder. Ele coloca umas coisas para nós assim, como eu falei no início, na primeira frase, né? Que sempre é dada para o bem. Então, quando a gente tem autoridade, a gente tem autoridade para desenvolver o bem. E ele coloca umas coisas para nós aqui nesse texto muito importantes, que é como desenvolver esse bem. Dar orientação, cuidado, direcionamento, amparo, auxílio. Então, o poder, a autoridade confiada a mim é para fazer isso com os meus. Não é simplesmente faça. Eu mando, você obedece. Não, nós temos um compromisso com aqueles espíritos que estão comigo nessa jornada. E seja onde for. E seja onde for. Então a gente tem que estar com muito cuidado quando a gente vai exercer esta autoridade, porque a gente é muito responsável por aqueles seres que estão conosco. Então, qual é o cuidado que a gente tem tido com esses espíritos? Como é que eu estou agindo com eles, né? Isso é importante. Aí tem uma outra coisa que ele fala assim para nós, que ele diz assim, ó, que o superior que guardou as palavras do Cristo não despreza nenhum dos seus subordinados, porque sabe que as distinções sociais não subsistem diante de Deus. Olha só que importância, né? Pô, se eu estou aqui com pessoas que são meus iguais, eles não são inferiores. Eles podem estar numa situação nessa hierarquia onde eu posso estar exercendo essa autoridade sobre eles, mas essa autoridade não tira não, ele coloca, não despreza a condição social, porque ela, para Deus, ela não existe em distinção. Né? Então, a gente sabe que as pessoas que estão ali estão exercendo trabalhos diferentes, mas elas não são pessoas diferentes, né? Não são espíritos diferentes, não somos todos com, com a mesma caminhada, né? De evolução. Nós estamos aqui aprendendo, tentando superar as nossas dificuldades, cada qual na situação que foi a mais necessária e adequada para a nossa encarnação, para cada um dos espíritos. Né? Cada um tem a condição necessária nesta encarnação. Né? Então, isso é importante. E até assim, nesse momento, para lembrar um pouquinho da questão do racismo. Né? Nós estamos nessa semana vivenciando aí essa luta contra o racismo, mais uma vez, né? Que já é secular, muito tempo. E a gente tem que pensar, né? Por que existe o racismo? Porque existem pessoas que se acham melhores que as outras e que acham que, como superiores, podem tratar como quiserem os inferiores. Então, é uma situação que se está se desprezando o próximo, colocando numa situação, aliás, muito abaixo. Porque quando você age com racismo, você está colocando o outro como nada. Você não considera nenhum espírito, muito menos igual a você. Então, é um pensamento de superioridade, né? De quem se acha melhor. E a gente vê que nós não estamos aqui para isso. Não existe o melhor. Não existe o melhor. E muito menos você segregar irmãos, né? Porque afinal somos todos irmãos.
Uma coisa que ele traz para nós são umas questões, assim, importantes para a nossa reflexão. Porque lá no início do texto, né, quando a gente viu o início do texto, ele fala que, como da mesma forma que vai se perguntar da fortuna, também vai perguntar da autoridade, né? Será pedido contas dessa autoridade. E ele coloca algumas questões, né? O que tem feito com os seus subordinados, né? Uma coisa importante, quem são os seus subordinados? Aí é o momento da gente pensar, cada um de nós aqui, quem são os meus subordinados? Subordinados. Então, pense nas condições do seu trabalho. Você tem subordinados no seu trabalho, hierarquicamente, que prestam serviços para você? Quem são os seus subordinados na sua casa? Como você está tratando os seus filhos? Como você está tratando, se você tem algum empregado, como que você trata? Né? Então, a gente tem que pensar, cada qual também na sua posição, porque o Evangelho tem que fazer a gente refletir, né? Então, cada qual na sua reflexão. Como eu estou? Como eu ajo? Eu tenho autoridade em algum momento? E qual é a minha forma de agir? Quem são esses que eu preciso cuidar, que eu preciso levar todo o bem possível, amparar, auxiliar? Eu estou agindo assim? Ele faz algumas perguntas. Ele pergunta assim: que uso fizeste dessa autoridade? Que males impediste? Que progressos impulsionaste? Porque ele completa assim, que se ele deu algum subordinado, né, se foi dado alguma missão desse porte, não é para torná-los escravos, nem dóceis instrumentos dos teus caprichos e da tua cupidez. Dá uma chamada na gente, né? Então, olhe bem como é que você está tratando os outros. Olhe bem qual era a sua missão frente a esses espíritos que você pode não estar cumprindo. Então, a gente tem que refletir no nosso cotidiano, cada qual o seu cadinho, né? Dentro do meu universo aqui existencial, eu tenho situações assim, como é que eu estou me relacionando dentro dessas situações? E, da mesma forma que ele fala bastante nos superiores, ele também vem falar nos inferiores. Mas ele coloca umas coisas muito importantes. Primeira, ele diz claramente aqui assim: se o superior tem os seus deveres a cumprir, o inferior também tem os de sua parte e não são menos sagrados. Sagrados. Então, porque o outro lá, então eu não tenho que obedecer o outro, eu não tenho que atender às solicitações dos meus patrões, então eu não tenho que fazer nada disso. Ele fala que não, muito pelo contrário, nós temos o dever, ele usa essa palavra aqui no texto, o dever de cumprir as nossas funções da melhor forma possível. Ele fala algumas coisas aqui que ninguém está dispensado de cumpri-los, mesmo que o outro não cumpra. Se você tem um chefe e esse chefe tá nem aí, só manda, então eu não vou fazer? Não. Você tem a obrigação de cumprir os seus deveres. Outra coisa que ele fala, que a gente não tem que cumprir, porque a gente também não deve pagar o mal com o mal. Não é porque o outro não faz, porque o meu superior não faz, que eu também não vou fazer. Né? Eu tenho que atender, porque uma das grandes lições, eu vou colocar aqui sempre nesse sentido, do inferior, é o trabalho da humildade, o trabalho da resignação, e ele coloca muito bem isso. A gente precisa se resignar frente às situações. Porque não é todo mundo que veio aqui para ter autoridade, não é todo mundo que veio aqui, então vai ter só patrão, só autoridades, só... E quem vai trabalhar? Quem que vai fazer todos os outros serviços necessários para a nossa vida? Nós temos pessoas que vão se adequar a todas as atividades,
porque cada um colocou isso no seu planejamento, de vivenciar as suas situações. Então, a pessoa tem a sua obrigação para cumprir, não importa o tipo de trabalho, não importa o tipo, como um filho deve ao pai, um subordinado deve ao patrão. Né? Por exemplo, aqueles que trabalham no serviço público, porque é público, então pode ser de qualquer jeito. Não, porque público tem que ser muito bem feito, porque é para os outros, porque é para todos. Né? Então tem que se fazer o melhor trabalho possível, sempre, qualquer trabalho que seja. Né? E sem desconsiderar, pensando sempre que para o bem daquele espírito, qualquer trabalho, seja ele na posição que for, hierarquicamente falando, né? Ele fala também que às vezes, né, como eu falei assim, que não existe uma regra, mas ele coloca aqui, se sofre na sua posição, dirá sem dúvida que o mereceu, porque ele mesmo talvez tenha abusado outrora da sua autoridade. Então, pode ser dado uma situação na Terra onde ele venha a ser um subordinado de alguém de alguma forma, e que ele precise para justamente trabalhar algumas questões que geraram pelo abuso dele em vidas passadas, né? Algumas situações que ele precisa vivenciar para crescer em humildade, principalmente, né? Ele fala aqui, ó, sua crença o guia na sua conduta. Ele age como desejaria que os seus subordinados agissem com ele, caso fosse o chefe. Claro, quando a gente trabalha alguma coisa, né? A gente não quer que o outro haja mal com a gente, então a gente também vai agir da melhor forma possível para que o outro também tenha as coisas boas, né? Porque se a gente faz bem para o patrão também pode fazer o bem para nós, não é? Sempre vai ser uma mão dupla, né? Ele fala que é mais escrupuloso no cumprimento das suas obrigações. Ele fala muitas coisas também para que, se você é espírita, você tem que ser mais ainda, porque você está sabendo disso. Você está sabendo da sua posição, você está sabendo que faz parte da sua necessidade encarnatória. Então, você tem que dar o máximo de você, inclusive para você também aprender. Eu sempre se perguntar assim, meu Deus, o que eu preciso aprender com isso? Se eu estou nessa situação, mesmo que seja superior ou inferior, se eu estou na situação que eu estou aqui, o que eu preciso aprender? Quais são as condições que se apresentaram na minha vida foram essas? Eu preciso aprender o quê? São perguntas que a gente sempre tem que se fazer, né? E ele fala que toda negligência no trabalho será um prejuízo para aquele que o remunera, né? Quer dizer, para o patrão, e a quem deve seu tempo e os seus cuidados, né? Graças a Deus tem alguém como patrão, né? Graças a Deus está tendo como sobreviver. Muitas vezes a gente encontra pessoas que às vezes não agradecem a isso, né? Só reclamam. E a gente tem que colocar também as nossas situações, né? Poxa, graças a Deus eu tenho alguma forma de remuneração. Então, mas o patrão vai ficar mais rico? Eu ouvi isso de uma pessoa, hoje não vou fazer nada, meu patrão vai ficar muito rico, né? Sem citar situação nem nome. Eu falei, isso não é problema nosso. O nosso problema é cumprir a nossa obrigação, o nosso dever, né? Diante de todas essas situações, né? E ele termina aqui dizendo que a certeza de todo desvio do caminho reto será uma dívida que terá que pagar mais cedo ou mais tarde. Eu acho que, assim, o que a gente precisa ter bem claro é que as posições, elas se alternam nas diversas encarnações, mas elas podem se alternar nesta mesma encarnação, né? A gente ter situações diversas.
E a gente pensar assim para o futuro, se hoje eu estou numa posição superior, eu não sei meu futuro, como será, eu não sei que experiências eu vou precisar. Se eu estou numa condição inferior, eu também não sei. Eu não sei se no próximo ainda não vou precisar vir aí, trabalhar um pouquinho mais a minha resignação, por exemplo, e que eu precise vir mais uma vez como inferior, né? Da forma que está sendo colocada aqui para nós nesse texto. E que sempre as situações são transitórias, né? Mas cada uma tem o seu propósito. Então, que a gente pense na nossa missão, que a gente pense nas nossas possibilidades, pense na nossa vida e analise como que a gente tem agido. Eu acho que esse texto traz muito isso para nós, muita reflexão positiva, né? Porque acho que a gente tem que sempre tirar as lições positivas. Não, meu Deus, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquele outro. Não. Se eu não percebo, vou passar a perceber, vou me observar, né? Isso é importante para a gente, porque é assim que a gente vai crescendo, assim que a gente vai aprendendo, né? Observando, não se culpando, se agiu errado, retomar e vamos fazer certo daqui para frente, né? Que a gente possa ter aí bastante reflexão pela noite, né? E possa ter colaborado, né, com esse texto desse cardeal Morlot aqui para nós. Então, vamos ver aqui os nossos comentários. Deixa eu voltar aqui minha tela. Arnaldo. Considerando a lei da reencarnação, bem como a de causa e efeito, sabemos que toda posição de mando, de poder ou de subalternidade é sempre provisória, sendo experiências vividas por cada espírito em reencarnações diferentes ou em uma mesma. Isso mesmo, né? A gente não sabe o que acontece, você pode estar empregado e perder o emprego de uma hora para outra, e grandes chefes podem acontecer isso, ou subalternos pode acontecer isso, e por uma outra circunstância as coisas mudarem e mudar toda a situação. A gente não sabe, né? A gente não sabe da vida da gente, o que pode acontecer. Então a gente tem que aproveitar cada experiência que a gente tem, né? Tudo é provisório, a gente tem que pensar. E nada é nosso, nada é nosso. Para Deus não há superiores e inferiores. As diferenças são as virtudes que possuímos. Em qualquer posição que estejamos na vida, façamos o melhor. Isso mesmo, né? Deus nos vê simplesmente como espíritos, espíritos em experiências terrestres. E que a cada um é dado sempre a situação necessária, gente. A gente tem que sempre pensar nisso, né? Se eu estou numa situação hoje, é a situação necessária para eu crescer. Né? E como é que eu vou vivenciar tudo isso? Façamos o melhor, é isso mesmo, né? Uma coisa que eu sempre pensei, em fazer sempre o meu melhor para o outro, né? Pense, muito propício esse tema da autoridade nos dias de hoje, em nosso país. O texto diz que a autoridade é uma delegação de Deus e que contas serão tomadas de seu mau uso e de seu mau exemplo. Isso mesmo, né? Você falou bem, Deus. Às vezes a gente ainda questiona as autoridades, né? Eu falo que eu questiono, tem hora que eu questiono muito, tem hora que eu paro, volto a questionar as autoridades do nosso país, de outros países, né? Mas Deus deu essa oportunidade para esses espíritos também. E é difícil, às vezes, a gente aceitar algumas coisas. Mas da mesma forma que a gente não aceita algumas situações no nosso país, de um lado, de outro, a gente tem que pensar que é um retrato também da nossa vida, né? E que a gente não sabe os caminhos de Deus. Deus dá o caminho necessário a cada um. Se alguém está fazendo certo ou está fazendo errado no seu caminho, as contas serão tomadas por Deus, não por nós, né? A gente tem que parar de se arvorar a ser Deus
e julgar e reclamar, né, Thais? A autoridade nos é delegada para que a utilizemos em benefício do próximo, sempre, sempre, né? Quando a gente faz o melhor da gente, a gente está fazendo pelo próximo, né? Qualquer coisa que eu faça bem feita é para alguém, né? O serviço que for, a função que eu tiver, né? Seja ela qual for, será para o próximo, né? Então a gente sempre tem que pensar no benefício. E quando ele fala assim, inclusive, do benefício daqueles que estão, que são os nossos subordinados, até defendê-los de algumas situações, procurar melhorar a vida quando isso tiver ao nosso alcance. Tudo que a gente pode fazer pelo outro, a gente tem que fazer por aqueles que estejam próximos a nós, né? A gente olha muito no nosso trabalho, às vezes nas nossas relações, assim, às vezes as pessoas, por exemplo, entram numa loja e acham que podem tratar a vendedora que está ali, considerando-a uma subalterna inferior, né? Então podem falar e tratar de qualquer jeito, né? Meu Deus do céu, gente. Nós somos pessoas, ela está ali exercendo o trabalho dela, né? E a gente tem que ter muita consideração por isso, porque está nos atendendo. Então, a gente tem que beneficiar o próximo em todas as situações da nossa vida. De que maneira estou cumprindo a minha autoridade? As perguntas, né? As perguntas que servem para a nossa reflexão. Estou ajudando o meu subordinado no seu crescimento? Né? Olhe bem, e quantas formas eu posso ajudá-lo? Quando eu oriento, quando eu ensino, não ensino, se eu tenho um subordinado, eu ensiná-lo a fazer bem feito, né? Não esconder certas coisas para que ele não tome o meu cargo, porque tem gente que pensa assim, mas ensiná-lo a fazer bem feito, orientá-lo, dar todas as possibilidades para que ele cumpra da melhor forma possível o seu trabalho, tudo aquilo que eu possa favorecer aquela situação, né? Os meios, o local, o ambiente, né? Que ele se sinta bem, se sinta seguro. Isso tudo, gente, é caridade que a gente tem com o outro, né? Então a gente precisa pensar nessa situação. Se eu tenho autoridade, eu posso propiciar tudo isso para os meus subordinados, né? Então, pensando sempre em quem é autoridade, quem é subordinado. Todos temos deveres a cumprir, qualquer que seja a posição que ocupamos. Todos nós, né? Todos. Para a construção de um edifício, contribui tanto o último dos serventes de pedreiro como engenheiro. O que seríamos de nós se não tivéssemos esses serventes, né? Não tivéssemos aquele que faz a massa, que pega no pesado, que carrega o saco de cimento. A gente tem que valorizar todas essas pessoas, porque, ótimo exemplo, para estar um edifício em pé, é um trabalho de muita gente, não é somente da autoridade do engenheiro que está construindo, porque ele sabe, porque ele fez o curso, não é só a autoridade do conhecimento, mas um conjunto do trabalho e esforço de cada um, e deve ser valorizado por todos, né? Gi, em suma, fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizesse. Sempre essa regra, né, gente? Sempre essa regra. A gente roda e fala. Fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizesse. Agir com respeito, ética e responsabilidade. Responsabilidade é um traço muito importante, porque quando a gente compreender essa responsabilidade que a gente tem diante do outro, a gente vai poder fazer muito mais até por ele, né? Respeito sempre, né? Agindo sempre com o consentimento da razão. Oferecer sempre o melhor de nós, não importando a posição. Isso mesmo, né? O melhor de nós, o melhor que a gente pode fazer. Né? Então, mais uma coisa, estou fazendo o melhor, mais uma questãozinha para refletir, né? Eu estou fazendo em todas as situações que eu vivencio, né? Na minha casa, no meu trabalho, todas eu estou fazendo o melhor, né?
E aí, o Arnaldo aqui, que é penúltima colocação. E eu, como subordinado, tenho a humildade de aceitar? Eu estou trabalhando com alegria, fazendo aquilo que eu preciso fazer? Eu estou me dedicando, que ele coloca aqui a resignação para fazer aquele trabalho que eu tenho que fazer? Ah, mas eu tenho um chefe assim, 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 então eu não vou fazer, eu preciso fazer. É o meu compromisso, a minha responsabilidade, né, neste momento. Então eu preciso fazer aquilo que me foi oferecido, que me foi determinado, né, que faz parte do meu cargo, que faz parte da minha função, seja ela qual for, né? E essa humildade de aceitar, muitas vezes a gente tem muitos sonhos na vida quando fala principalmente em emprego, em trabalho, em formação, né? A gente tem muito sonho. Eu tenho uma colega, alguns anos atrás, o filho dela se formou engenheiro e ele não conseguia trabalho e foi trabalhar num banco. E aí ela entrou num trabalho muito grande para ele aceitar, porque além de não estar no emprego que ele queria, que foi que ele se formou, que ele estudou, também ele não começou lá, ele entrou no banco e já era gerente, né? Ele teve que galgar. Então, dele aceitar o caminho que a vida deu, porque não é todo mundo que estuda, que a gente sabe, a gente está vendo aí, que estuda e vai conseguir fazer o que quer. Não é porque, olha, eu gostaria de ser, que eu vou ser. Eu gostaria de fazer, que eu vou fazer. A gente tem algumas coisas que vieram determinadas no nosso planejamento, né? Se eu não planejei vir rica, eu não vou ser rica. Se eu não planejei ser o chefe supremo de alguma coisa, eu não vou ser. Eu vou ser subordinado. Então, eu preciso aprender isso. Porque o que será que essa situação está querendo me ensinar? Né? Por que, que eu preciso ter chefia? Por que, que eu preciso ter determinados tipos de chefes? Né? Por que, que eu preciso ter alguém que me comande? Né? Então, eu tenho que aprender a me resignar nessas situações. E tem-se aqui, terminando, as posições sociais são provas ao orgulho e à humildade, e demais virtudes e defeitos. Isso mesmo, né, Tense? Todas as situações que se apresentam trabalha alguma coisa em nós, seja ela qual for. Então, o que a gente tem que perceber, né, o quanto a gente precisa crescer em humildade, enquanto a gente precisa crescer nessas virtudes que você está colocando aí, para a gente passar bem nessa encarnação, para a gente angariar bons frutos, né? Para a gente se apresentar melhor na hora de tomar as contas, porque da mesma forma que se tomará contas dessa autoridade, também quando se nós formos nas situações em que nós fomos subordinados, também será tomado conta. Tudo que a gente fizer na vida, né? E que é um que a gente observe mais, seja mais feliz, né? Com as situações que nós estamos e sejamos dignos de cada uma delas, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Tudo bem, gente? Hoje já são quase 10 para as 8. Vamos encerrando aqui o nosso estudo do Evangelho desta noite. Vamos passar agora por um momento também muito especial, que cada um de nós possamos fechar os nossos olhos e sentir a vibração dos bons espíritos que estão ao nosso lado, que nesse momento estarão aplicando um passe em cada um de nós para que a gente possa receber as energias positivas necessárias a cada um de nós, que seja de grande pureza, para que o nosso espírito receba as energias. Cada um precisa de energia de uma forma e que ela chegue para cada um de nós da forma necessária.
nos acalmando, nos amparando, mas também nos fortalecendo. E que nesse momento possam também fluidificar a nossa água, que é mais um recurso para este fortalecimento. E que possamos pensar neste momento em todo o nosso planeta, em todas as dificuldades presentes nele, mas também em todas as alegrias, todas as felicidades que trazem fortalecimento de uma forma geral. Que a gente possa vibrar por todas as situações que estão ocorrendo, principalmente nos Estados Unidos, com relação à defesa contra o racismo, que possamos enviar vibrações para que as passeatas sejam passeatas sempre em busca de paz e que espíritos aproveitadores não se infiltrem, atrapalhando um processo tão importante quanto a este. Vibremos por todos os doentes que ainda sofrem com o Covid-19, que eles possam ser amparados. Vibremos pelo nosso país, para que a paz se faça, que os ânimos exaltados se acomodem, que a gente possa superar juntos todas as dificuldades. Vibremos para que o Evangelho de Jesus esteja presente na casa de todos nós, mas também na casa de todos aqueles que passam por qualquer dificuldade, para que seja um alento para essas dificuldades tão penosas que alguns passam, que a força e a confiança estejam sempre com Jesus. Vibremos por este Evangelho, vibremos por todas as pessoas que amamos, por nossos amigos, por nossos conhecidos, por todas as pessoas que nesse instante estão precisando de um afago, de um afeto, perderam seus entes queridos, ou que estão sofrendo por alguma moléstia. Vibremos intensamente por nosso lar, por cada um que convive nele conosco, e vibremos mais ainda por nós, para que a força do Evangelho de Jesus sempre nos traga bastante reflexão, e que as reflexões possam ser transformadas em mudanças benéficas para a nossa caminhada. Senhor Jesus, gratos estamos por mais este Evangelho, pela mensagem tão importante deste Espírito, pela possibilidade de nos reunirmos nesta reunião fraterna, por podermos estar amparados por sua mão divina, a nos abençoar, a nos amparar, a nos acolher. Que possamos retornar aos nossos afazeres bastante fortalecidos, bastante plenos de nós mesmos, para angariarmos forças para as lutas que ainda virão. Abençoe a todos nós e nos despeça nesse instante com todo o seu amor. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, que possamos ter uma ótima noite